do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de ciências, ok? Hoje aí nós estamos falando do nosso sexto roteiro e nós vamos falar nesse vídeo do nosso livro didático das páginas 32 até a página 36. O céu como mapa, ok? E aí o nosso livro vai trazer o quê? Vai trazer a constelação. O primeiro tema aí que o nosso livro traz é uma constelação. Você sabe o que é uma constelação? Bom, eu trouxe aqui para vocês exemplos de constelação. As constelações são agrupamentos de estrelas que são ligadas por essas linhas imaginárias, usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses, certo? Quando você observa lá para o céu e começa a olhar e aí vê realmente aí que parece, aquele grupo de estrela parece isso, parece aquilo, e aí a gente chama esse grupo de estrelas, a gente vai chamar de constelação. Grupos de estrelas que juntos formam algum objeto ou representam alguma coisa. Então a gente chama de constelação, grupamento de estrela, tá? Eu trouxe aqui para vocês também outros exemplos, certo? Aqui a gente tem os nossos signos, certo? E aí a gente observa lá no céu todas essas constelações. E a gente tem também aqui na nossa bandeira do Brasil, as nossas estrelas, elas também representam as constelações que a gente vê, certo? E aqui na nossa estrela, na nossa bandeira, a gente vê aí, ó, as constelações. Cão menor, cão maior. A mais conhecida a gente vê aqui, que é o Cruzeiro do Sul. Essa constelação aqui do Cruzeiro do Sul, ela vai nos guiar muito. Desde muito antigamente a gente utilizava essa constelação do Cruzeiro do Sul como mapa, como nosso mesmo livro traz aí, o mapa no céu. E aí, quando a gente liga essa constelação aqui, ó, tá vendo? A gente tem essa daqui, que a gente chama ela de intrometida. E depois, quando a gente se liga, a gente monta os pontos cardeais. Lembrando que a mais longe, lá embaixo, ela vai estar voltada para o sul, certo? Então, você vai lembrar sempre lá, ó. Quando você vê um grupo de estrelas montando este cruzeiro, uma cruz, você vai saber que é o Cruzeiro do Sul. Lembrando que o Cruzeiro do Sul, a pontinha, a estrela mais distante, vai lembrar pra gente que lá embaixo, pra lá, vai direcionar o sul, certo? Como a gente sabe, o oposto do sul é o norte, tá? O norte. Depois você vai ter o oeste e o leste. E aí a gente usou o que? Usou o céu como mapa. A gente vai utilizar as estrelas para ajudar a gente a fazer a localização aonde nós estamos, correto? O nosso livro traz aí a constelação do Cruzeiro do Sul, mostrando que todas as pontinhas aqui, ó, vão estar voltadas para baixo, certo? Não só para baixo, vai estar voltada para o sul. Todas as pontinhas aqui, ó, voltada para o sul. E aí a gente tem aqui esse esquema para a localização do ponto cardeal sul pela constelação do Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul é uma das formações mais conhecidas no céu. Ela se localiza-se lá perto do Polo do Sul. E a sua visualização só é possível no hemisfério sul ou nas regiões do hemisfério norte, próximo à linha do Equador. Bom, aqui a gente vai conseguir ver bem se vocês passarem a observar o céu à noite, como nós estamos no norte lá, e pertinho aqui da linha do Equador, nós vamos conseguir sempre ver
né, identificar aí, a gente vai conseguir identificar esta constelação. E aí o nosso livro traz, encontra a constelação do Cruzeiro do Sul durante a noite. Ela pode estar em diferentes posições no céu devido à rotação da Terra. Lembra aí qual é o movimento de rotação? Que ela gira no mesmo eixo, no seu eixo, né? Repare bem na distância entre as estrelas que representa o topo e o pé da cruz. Essa linha vermelha aí, ó. Agora você vai imaginar uma linha 4,5 vezes maior que essa distância, como se fosse uma continuação dessa constelação, olha lá, ó. As linhas. Por fim, você vai imaginar uma linha vertical até o chão, o ponto onde que a linha se encontra no chão. E aí a gente vai dizer que é o ponto sul. Achando o sul, a gente sabe o quê? Que o norte é a frente, ok? Bom, aqui o livro trouxe como você sabia que o Cruzeiro do Sul é a menor das 88 constelações existentes. As 4 estrelas principais formam uma cruz. Uma quinta, menos brilhante, fica do lado direito da cruz, que a gente chamou aquela lá de intrometida, certo? O Cruzeiro do Sul pode ser visto em todo o Brasil, mesmo nas cidades. Ao lado dele, há 2 estrelas bem brilhantes, que pertencem à constelação de Centauro. O nosso livro aí traz pra gente como a gente vai se guiar, lá, ó, como a gente vai se guiar à noite usando essa constelação, certo? A gente vai fazer os pontos cardeais usando o Cruzeiro do Sul. Olha como é que ela se posicionou, como ela viu aqui, ó, o chão, aqui a gente viu o sul, então ela deu as costas para o sul e lá ficou ao sul, certo? O norte sempre à frente, o braço direito será o leste e o braço esquerdo vai ser o oeste, certo? Você vai sempre lembrar que quando você acha o sul, o braço direito é o leste e o esquerdo é o oeste. Aqui a gente se posicionando durante a noite. E durante o dia nós utilizamos o quê? O sol. Lembrando sempre de posicionar o braço direito para o leste, certo? Às suas costas o sul, à sua frente o norte e ao lado esquerdo o oeste. Quando você tiver de dia e quiser saber os pontos cardeais, você vai fazer o quê? Vai tentar identificar o sol. E aí você vai sempre lembrar, braço direito, leste. Você vai posicionar o seu braço direito em direção ao leste, em direção onde o sol nasce. Se tiver mais à tardinha, aí você vai colocar, e o sol já estiver se pondo, você vai lembrar que você vai posicionar o seu braço esquerdo, que vai ser o oeste, ok? Aqui a gente utilizou à noite o Cruzeiro do Sul e o dia a gente usou o sol, utilizando assim o céu como mapa, correto? E aí, o nosso livro vai trazer o quê? Como eram feitas essas atividades antigamente, certo? A gente tinha essa questão da vareta do chão, que a gente falava do gnomon e falava do relógio do sol, certo? No nosso livro aí tem um QR Codezinho que vai ensinar vocês a fazer aí o relógio do sol e ele mostra certinho as horas, não tem muito erro. E também, logo depois, a gente fez o quê? A bússola, ok? A bússola, ela vai usar o quê? Ela vai usar uma agulha, certo? Uma agulha com imã, né? E a agulha vai sempre apontar para o norte, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês exemplos de agulha de antigamente, de bússola, perdão, de antigamente, tá?
Bom, agora aqui na página 35, o nosso livro trouxe uma experiência e eu tentei demonstrar aqui para vocês como vocês podem fazer, ou só olhando esse vídeo aí, vocês podem pesquisar outros vídeos sobre Gnomon e aí vocês vão tentar identificar os pontos cardeais utilizando e montando o Gnomon de vocês, tá? Como eu sei que nós estamos em quarentena, isolamento social, fica um pouco difícil, então eu tentei improvisar aqui eu mesma fazendo essa experiência para vocês, tá bom? Essa primeira etapa da manhã, a gente vai precisar do isopor, de um palito na vertical, uma canetinha para fazer a marcação e um palito de fósforo para poder marcar o final da sombra. Essa é a sombra da manhã. Vou marcar aqui. A gente pode deixar mais retinho usando uma régua. Esse é o contorno da sombra. Essa é a parte da manhã. Agora aqui a marcação do horário da tarde. A gente fez agora, acabou de entrar uma nuvem na frente do sol, então a gente não vai conseguir ver muito bem a sombra, mas a marcação foi feita com a sombra. E já está aqui com o horário da tarde e com o horário da manhã. Agora a gente vai usar a linha para fazer o compasso, né? Então depois de fazer a primeira marcação aqui, do primeiro horário da manhã, a gente vai pegar uma linha, né, de barbante ou de linha, amarrar aqui na base da haste, né, que está presa no isopor, e aí prender ela com o durex na ponta da canetinha que está bem aqui do lado da marcação, para a gente poder fazer o contorno depois. No caso eu prendi com um esparadrapo, né, está preso um esparadrapo na canetinha e no barbante. Agora a gente vai fazer o contorno aqui. Depois de algumas tentativas aqui difíceis, né, a gente conseguiu fazer o contorno, né, que vai do primeiro ponto da parte da manhã em diante. Aqui ele encontra com o ponto da parte da tarde, que a gente verificou também, né? Então aqui a gente tem esse arco. Com esse arco a gente consegue descobrir a direção norte e sul. Agora a gente vai fazer esse cálculo aqui. Vai precisar de uma régua para medir, né, fazer uma linha do primeiro ponto até o segundo ponto e descobrir o meio, para a gente poder então ligar o meio à base da haste, formando a direção norte e sul. Agora com a régua a gente fez aqui uma linha ligando o ponto da manhã até o ponto da tarde e a gente vai usar essa mesma linha aqui, medindo, né, essa linha, para ver onde é o meio dela certinho para poder ligar aqui a base. Então agora a gente fez uma linha aqui, né, ligando os dois pontos da manhã e da tarde e achamos o meio aqui, colocamos um palito de fósforo e aí traçamos uma linha do palito de fósforo, que é o meio, né, até a base do Gnomon. Agora aqui a gente tem uma linha que é a representação de norte e sul, é a nossa direção de norte e sul. Agora a gente precisa comparar isso aqui com a bússola, né, para a gente poder ver qual é o norte, qual é o sul, qual é o leste, qual é o oeste. A gente vai precisar de algum aplicativo, né, algum telefone ou alguma bússola que a gente possa ter na nossa casa para nos indicar onde que é o norte.
Eu peguei um telefone aqui que tem bússola emprestado para a gente poder ter uma noção. Esse pontinho vermelho aqui é o norte. E ele casa direitinho com a linha que a gente fez aqui, a direção norte-sul. Então o norte, tendo o nosso palito de fósforo como referência, é para lá. E o sul é para cá, como a gente pode ver na bússola. Então, para cá é o leste e para cá o oeste. E aí eu tentei mostrar aí com vocês, e a ajuda do meu esposo, a gente fez esse vídeo aí para vocês terem mais ou menos essa noção aí de como funciona esse experimento que o nosso livro traz, tá? E agora a gente vai tentar fazer o quê? Responder essas questões da página 36. Então eu sugiro você tentar responder sozinho e depois a gente fazer aqui, vendo o nosso vídeo, quais são as respostas, tá? Então, agora que você já viu esse experimento, como é que a gente fez aí, você pode pesquisar na internet outros vídeos também, tente responder e depois verifique suas respostas aqui nesse vídeo, ok? E aí, conseguiu? Tentou fazer algumas questões? Conseguiu? Vamos ver aí se seu pensamento está correto junto com o nosso livro? Bom, nessa atividade, o gnomo foi usado para encontrar os pontos cardeais. Será que ele também poderia ser usado como um relógio de sol? Vamos lá, justifique sua resposta. Aqui, nessa experiência em si, a gente usou o que? Ele para fazer os pontos cardeais. Mas a gente sabe que aquela hastezinha ali, conforme o sol batesse, ele iria projetar várias sombras que a gente poderia utilizar também como um relógio de sol. Então a resposta ficava sim, pois a posição e o tamanho da sombra podem ser usados para indicar as horas no dia, conforme fosse passando. A gente iria verificar as horas. Igual tem um videozinho aí no próprio livro de vocês, no QR Code lá da página 34. Tem um QR Codezinho que vai ajudar vocês a ver um relógio de sol. Na questão número 2. A linha traçada entre a base da haste até o terceiro palito indica a direção norte-sul. Foi o que a gente conseguiu observar bem aí no nosso vídeo que eu fiz para vocês. Mas como você sabe para saber qual que é o lado norte e qual que é o lado sul? Bom, a gente fez o quê? Se posicionando o braço direito voltado para onde nasce o sol. Foi o que eu expliquei lá para vocês. O sol, a gente sabe que vai nascer ali no leste e a gente vai sempre posicionar o lado direito, né? O braço direito para o sol, certo? Ou aqui no nosso livro, na nossa experiência, a gente usou uma bússola, certo? A gente usou a bússolazinha para ver exatamente se estava certinho e comparou lá o norte e o sul, ok? Se quiser saber as direções de leste e oeste, o que a gente pode fazer? Eu coloquei aqui para vocês a mesma resposta, porque a gente vai sempre usar o braço direito voltado para o leste, onde o sol nasce. E aí a gente vai conseguir fazer nossas costas o sul, a nossa frente o norte e o lado esquerdo vai ser o oeste, tá certo? Vamos lá na nossa questão 4. Perdão aí, vamos lá. No 4, os pontos cardeais indicados pelo gnomon teve a mesma localização que os indicados pela bússola. O que a gente pôde ver aí? Que sim, né? Pois todos esses instrumentos que a gente usou aí, né? Eu comentei com vocês no vídeo, a gente pode usar o gnomon, a bússola, o céu como mapa, né? A gente de noite vai usar a constelação do Cruzeiro do Sul e de dia a gente se baseia pelo sol. E todos eles vão dizer o quê? Vão indicar as mesmas direções, tá? E aí a gente vai ver que no gnomon a gente utilizou o movimento lá aparente do sol, lembrando, né, que o sol não se move, quem se move é a Terra. E aí a gente usou aí na bússola, a gente vai ver que ela tem uma agulha, certo? Que ela vai ser sempre atraída pelos pontos magnéticos da Terra, que vocês vão aprender melhor lá sobre os pontos magnéticos da Terra lá no 5º ano, no 6º ano também, tá? Então eu só quero dizer aqui para vocês que o gnomon, ele vai fazer os mesmos pontos da bússola. Na 5, o gnomon pode ser utilizado para orientar
durante um dia ensolarado? E à noite, como é que é possível se localizar? Bom, à noite a gente faz o quê, gente? A gente observa as constelações, principalmente a do Cruzeiro do Sul, correto? Então, a gente fez aí nossas atividades até a página 36. E aí, nesse finalzinho aqui do nosso livro, a gente viu o céu como mapa. À noite, utilizando o Cruzeiro do Sul. Durante o dia, utilizando o Sol e o seu movimento aparente do Sol. Correto? Eu espero que vocês tenham entendido nossa matéria. E aí, nós vamos fazer das atividades lá do nosso livro de atividades. Façam as atividades, depois assistam o vídeo que eu vou colocar para vocês também de correção aí do livro de atividade. Por hoje eu fico por aqui. Beijos virtuais para vocês e vamos pro nosso arraiá, que a festa junina vai começar e logo aí você vai receber o seu convite do nosso arraiá virtual. Te espero, hein? Beijos virtuais, bye bye!